maior que o Q5, menor que o Q7. Automaticamente você deve estar pensando num Q6, mas não, esse é o e-tron, primeiro elétrico produzido em série pela Audi. Além de inaugurar esse conceito de veículos elétricos da companhia, com seus mais de 400 km de autonomia, ele traz outras inovações, como a retirada dos retrovisores convencionais que foram substituídos por câmeras. O modelo que chega em 2019 ao Brasil, no segundo semestre, tem mais de 400 km de autonomia e promete revolucionar o mercado de SUVs, transformando um carro elétrico em um carro normal. Nós estamos aqui em Abu Dhabi, onde tivemos a oportunidade de conhecer esse carro e vamos contar um pouco mais para você como é poder guiar, além das cidades, um carro elétrico sem nos preocupar tanto com a autonomia. Vamos dar uma conferida em mais detalhes sobre como é guiar esse modelo? Falando um pouco sobre o e-tron, ele tem dois motores elétricos, um em cada eixo, e foi desse jeito que a Audi conseguiu manter a tradição, né, do seu sistema 4. É o primeiro carro elétrico produzido pela marca. A Audi não abriu mão de algumas coisas, como por exemplo do sistema 4 para o e-tron. Eu acho que uma das grandes novidades do interior desse carro, uma das coisas que mais chama atenção, mas também a mais estranha na primeira condução, é a falta dos retrovisores. Porque são duas câmeras e aqui dentro você tem, na verdade, duas telas nas pontas que ficam aqui nas portas e que você consegue comandar pela própria tela. Ela é sensível ao toque, então você ajusta como se fosse um espelho tocando na tela, mas no primeiro momento dá uma certa dificuldade, porque você não encontra a posição natural, que é olhar aqui para cima dos espelhos, né, para cima da porta, onde normalmente estaria o espelho. Então você tem que olhar um pouco para baixo. Isso leva um tempo para se acostumar, mas a visibilidade é muito boa, mesmo quando o interior do carro está bem iluminado, com sol forte, como é a situação, você consegue ter uma boa iluminação. E você consegue controlar também aqui, pelo meio da central multimídia, a iluminação e o brilho dessas telas. Então é bem bacana. As duas são controladas, tanto essa quanto aquele lado, pela tela desse lado aqui. É uma tecnologia bem bacana que a Audi promete colocar em todos os seus carros. Mas existe um porém, obviamente. Qual é a questão? Nem toda legislação de todo o país permite a substituição de espelhos por câmeras. O Japão, por exemplo, não permite, e o Brasil ainda está discutindo sobre o caso. Então provavelmente a versão que irá para o Brasil vai contar com espelhos convencionais, o que a Audi já levou em conta, e por isso ela tem uma versão com os espelhos convencionais, né? Foi uma coisa que eles já pensaram, tendo em conta essa limitação aí que existe para diversos modelos, para diversos países. Tratando um pouco do interior do carro, a gente não tem grandes diferenças em relação a outros modelos. Ela usa as telas que são emprestadas do Q8 e do Q7, tanto aqui quanto tela de central multimídia. Do Q8 ela também herdou essa parte de baixo do ar-condicionado, que é bem interessante.
E tem o Head-Up Display, que traz várias informações aqui para a hora que você dirigir não ter que tirar os olhos da pista. Uma coisa bem interessante da direção do e-tron é que, como tem um pacote de baterias no assoalho, o centro de gravidade do carro fica muito baixo. O carro fica muito na mão quando você dirige, especialmente em curvas, a carroceria não rola, você consegue ficar bem situado, você sente também que a suspensão a ar trabalha muito bem, então o carro é bem confortável. A gente pegou um trecho fora do asfalto, a gente pegou também alguns pedaços que você consegue contornar as curvas e o picuí com muita facilidade e com muito conforto. Então, o importante parece um carro normal, por mais estranho que isso pareça dizer, é uma questão que a Audi tornou como primordial, que era não fazer parecer um carro elétrico. A exceção do fato de que você não ouve o barulho do motor, você tem certeza que você está num carro convencional. Então a última coisa que você pensa é que é um carro elétrico. A dirigibilidade dele é muito boa. Ele tem alguns modos de condução tradicionais da Audi, né? O Dynamic, o econômico, o normal, o conforto. E além disso, a tração 4 agora, só que uma eletrônica. Como tem um motor em cada eixo, ela faz a entrega de potência entre as rodas e entre os eixos conforme a necessidade de tração. Então, se perder tração na frente ou atrás, ela vai dividir a potência, entregando mais tração em cada um dos eixos, para garantir que você consiga ter a melhor tração em qualquer situação. Uma coisa bem interessante nesse carro é que ele tem um sistema novo de frenagem, na qual você não precisa, na maior parte do tempo, usar o freio. Essas aletas aqui atrás do volante, na verdade, elas não são de trocar marcha, porque tem uma marcha só. O que você faz com essas aletas? Você consegue mudar o quanto de freio motor, digamos assim, você usa. Então, você tem 3 níveis, nos quais você deixa o carro, você tirou o pé do acelerador, o carro automaticamente começa a frear mais e trava, digamos assim, o motor. Você tirou o pé, ele trava e já começa a diminuir a velocidade. Isso é muito interessante porque, além disso, ele consegue aumentar o quanto você regenera de energia para o motor na frenagem. E se você aperta o mais aqui na mão direita, ele deixa o carro mais solto, o carro corre livre, então você regenera menos, mas você também perde menos velocidade. Na cidade é bem interessante o trânsito, porque você tira o pé. Se você tiver com um sistema acionado para mais freio motor, ele automaticamente para o carro, dependendo da velocidade. Você quase não precisa usar o freio convencional, que continua obviamente existindo. Vale citar, e é bem interessante, uma coisa diferente de outros carros elétricos: a suavidade de entrega. Mesmo quando a gente coloca no modo esporte, o motor entrega, obviamente, com mais esportividade, mais abrupto, porque vem também mais potência, mas ainda assim ele faz essa entrega de um modo bastante suave, de uma maneira mais calma, um método mais tranquilo. A Audi conseguiu garantir que mesmo no modo mais bruto de potência, e usando ainda o modo de condução dinâmico, o carro continua bastante agradável para conduzir, na entrega de potência, na maneira como você consegue lidar com ele, mesmo quando você pisa forte no acelerador. Então ele não vem de uma vez, aquela pancada que a gente está muito acostumado a ver os carros fazendo, carro elétrico, na hora de entregar. Então vale muito a pena citar, porque é bem interessante. Normal. E o som não tem, a gente ouve um pequeno zumbido dos motores elétricos do carro, mas a Audi já afirmou que, dependendo do país, dependendo da legislação, onde é necessário, esse carro vai ter um sistema de alto-falantes que vai gerar um ruído mais alto, que vai servir exatamente para alertar pedestres, pessoas que estão passando na rua,
plano aqui atrás, que outros veículos não conseguem, mas ela se dá muito bem nesse sentido, porque as adaptações foram bem feitas, então você nem percebe essas questões. A gente tem aqui alguns itens de detalhe que vale citar, que são bem interessantes, que são muito exclusivos, que não são divididos com outros carros da marca, como a manopla de câmbio. Na verdade, você tem duas posições simples no câmbio automático. Ela é única do e-tron, ela não foi utilizada em nenhum outro carro, mesmo os carros mais caros, os carros de topo da marca, como o Q8, o A7, o A8. Então, ela dá um charme diferente para o interior do carro. O volante é o mesmo do Q8, do A8, que são outros carros de topo de linha. Não é um volante que diferencia, e o painel também não. A autonomia desse carro são 417 km, para ser mais exato. Isso já sobre o novo modelo de teste feito especificamente para a União Europeia, que exige um teste da vida real, ou seja, o teste não é mais de laboratório. São testes feitos numa condição de como se você estivesse realmente dirigindo na rua. Então o consumo é o consumo que alguém realmente faria, não é mais aqueles números de laboratório que davam muito fora da realidade. Vale lembrar que esse carro ele tem duas entradas de ponto de energia para recarga, uma de cada lado aqui próximo às portas. Qual é a diferença disso? Uma é a ultra rápida e a outra é apenas a recarga normal. Ah, mas que diferença isso faz? Você consegue garantir que você tenha 2 pontos de recarga para diferentes tipos de carregadores. Então você consegue a ultra rápida, com a qual você tem até 80% da carga em meia hora, e você tem a outra tomada normal, com a qual você consegue 80% da carga em 4 horas e meia. Então você tem grandes diferenças, mas você consegue atender diferentes públicos. Mas a ponta de recarga ultra rápida vai ser um opcional para os carros, porque ela ainda não está disponível em qualquer lugar, em qualquer país. Então ela vai ser um pouco específica para quem quiser, e para caso exista esse ponto de recarga ultra rápida já no seu país, no seu estado, ou você tenha um ponto desse na sua empresa, na sua casa. Mas é muito bacana, é bem legal você ver o carro sendo recarregado. E a recarga completa, né? Porque a gente está falando aqui de 80% em meia hora. Ah, mas então com quanto tempo leva a carga completa com a ultra rápida? Segundo a Audi, entre 40 e 45 minutos você consegue ter uma carga completa desse carro. Ou seja, você consegue, se tiver zerado, você consegue chegar a 417 km de autonomia com o carregador ultra rápido. Bem, galera, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do Audi e-tron, e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais do Jornal do Carro, facebook.com/Jornal do Carro, no nosso Instagram, Jornal do Carro, também o nosso site, jornaldocarro.com.br, e não esqueça de assinar o nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Valeu!